Chega de palhaçada, né? Só no outro agora, né? Crianças, vamos lá. Vamos para a aula de hoje de história. Voltamos tudo ao normal, não é isso? Depois daquelas provas, né? A gente vai agora para a aula de história. Hoje está difícil de eu dar aula porque está aparecendo tudo que é barulho aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá. A aula de hoje vamos falar sobre a Revolução de 1930 e a Era Vargas. Não se aperreiem que daqui a pouco eu saio da frente, tá? Para poder vocês darem print e copiar. Ok, crianças? É o seguinte. Aquela mesma historinha, tá? Quem tiver dificuldade, me procure no WhatsApp para tirar dúvida. Apesar de que vocês não estão me procurando, mas tudo bem. Esta unidade será diferente porque eu irei dar em cima de vocês em relação à anotação, tá ok? A mesma historinha, tem que ter anotadinho no caderno, tá? Aí, a partir de agora, do assunto agora, você já bota assim, bota um marca-texto, tá? Dizendo que já é uma nova unidade, tá bem? Belezinha? Então vamos lá. Crianças, é o seguinte, tá? Começamos com a Revolução de 1930 e vamos entrar na Era Vargas, tá bem? O nome Era Vargas fala assim porque vai lembrar o período de governo de Vargas, tá? Que será de 1930 a 1945, ou seja, temos aí 15 anos de poder centralizado na mão de Vargas, tá? Então, é por isso que eu chamo de Era Vargas, porque são esses anos todinhos aí, tá bem? Sendo ele presidente, né? E idas e vindas, mas eu tenho 15 anos de poder, tá? Então, vê só. Eu tenho o ano de 1930 e aí eu começo falando sobre a Revolução de 1930, tá? Esse ano de 1930, ele vai ser um ano de grandes mudanças no Brasil, tá? A primeira mudança que a gente vai ter é que a gente vai começar falando do presidente, tá? Washington Luiz, que era presidente na época, vigente, tá? E ele vai terminar sendo deposto, né? Colocado para fora por causa dessa revolução que vai ser liderada por Getúlio Vargas, tá? Então, vamos dizer que Getúlio Vargas, ele inicia seu governo em 1930 através de um golpe, tá? Um golpe que é a chamada Revolução de 1930, ok? Então, bota isso na cabeça. Getúlio Vargas, ele não inicia o governo dele com vamos dizer, votação, tá? Ele não é votado o suficiente para subir ao poder, tá? Ele faz a Revolução de 1930 e aí depõe Washington Luiz, que é o que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Vamos devagar para vocês poderem entender. Então, o ano de 1930 vai ser um ano marcado por várias mudanças no Brasil, tá? Esse ano ele vai, né, acontecer a deposição de Washington Luiz. Essa deposição ela vai ser marcada pela revolução que vai ser liderada por Getúlio Vargas. Então, quando eu tenho o início dessa revolução, eu vou ter o chamado fim da República Velha, que a gente, tá, já vem aí estudando isso aí tudinho, né? A República Velha, eu chamo de República Velha porque ela é dividida em duas partes, a República da Espada e a República Oligárquica. Na República da Espada porque ela iniciou o governo sendo liderada por marechais e depois a gente vai ter presidentes que vão ser apoiados pela oligarquia cafeeira, que era dominante, por isso chamar de República do Café, né, ou República Oligárquica. E aí eu tenho o fim da República Velha e o início da Era Vargas, tá? Que acaba aqui a República Velha com Washington Luiz e quando Getúlio Vargas assume a presidência através do golpe, né, que foi a Revolução de 1930, eu tenho o chamado início da Era Vargas. Tá difícil isso de entender? Não, porque até uma criança de 5 anos consegue entender, mas vamos lá, tá? Botei PS, tá bem? Vamos para a campanha eleitoral, tá certo? Veja só. A campanha eleitoral, nessa época, tá, que vai determinar a sucessão de Washington Luiz, tá? A sucessão, ou seja, quem vem depois dele, vai ser provocada, tá certo? Vai provocar uma divisão da oligarquia. O que isso quer dizer? A oligarquia cafeeira, que era dominante, feito eu falei quase nesse instante, a oligarquia quer dizer o quê? Aquele pessoal que tinha muito dinheiro, que tinha terra, que plantava café,
eram aqueles que mandavam no Brasil. Estão lembrados disso? Né? Principalmente o pessoal que plantava café em São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Eles vão dominar o país, principalmente porque a política ela era feita praticamente entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais, que era chamada política café com leite, ok? Então, era aquele negócio, né? Vamos dizer, o revezamento na política. São Paulo, tá? Governava durante 4 anos, depois ia Minas Gerais, governava de 4 anos, e assim ficava, tá? Isso quem determinou foi quem? A oligarquia, tá certo? Que era dominante, que possuía muito dinheiro, e a gente sabe que quem possui muito dinheiro manda em muita coisa. Então, nessa época, o Brasil era governado, liderado praticamente por eles, pela oligarquia dominante cafeeira, tá? Então, quando o Washington Luiz estava cumprindo já seu mandato, eles começaram a se organizar pensando quem seria o sucessor de Washington Luiz. Só que aí vai provocar uma divisão. A oligarquia, ela não vai aceitar, tá certo? Vamos dizer assim, quem vem depois, né? O próximo candidato. E aí vai ficar dividido. Eu aceito o candidato ou eu não aceito. Tá bem? Então, vê bem. Isso vai provocar, tá? O início da Revolução. Tá? Por quê? Porque justamente quem não aceitava, tá? Quem não aceitava vai procurar, né? Uma vertente política para que se achegue às ideias dele, e quem aceita vai ficar a favor de Washington Luiz, beleza? Até aí, então, eu, tá, não aceito, vamos dizer assim, o meu político, vou procurar meus partidos políticos para se aliar a mim, aí eu vou formar uma outra corrente para vir, né, como candidato, e eu aceito, vou formar minha corrente para ali, tá, para formar um próximo candidato à presidência. Dito e feito. Então, assim foi o estupim da Revolução, tá? O Washington Luiz, ele que era presidente, mas que vai passar o cargo para outro, vai indicar Júlio Prestes. Cuidado, é Júlio Prestes, não é Carlos Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, né, que foi da coluna Prestes, é uma outra pessoa. Júlio Prestes é uma outra pessoa, tá? Cuidado para não confundir. Então, o Washington Luiz, ele era dessa vertente de São Paulo, que eu falei para vocês agora, da política café com leite, né? Do revezamento. Então, o Washington Luiz, ele representava o estado de São Paulo, tá? E aí, ele indica, não, eu não vou mais poder ser presidente, eu vou indicar uma pessoa minha, que é quem? Júlio Prestes. Então, quem aceitou, ficou com ele no partido. Quem não aceitou, pegou, tá certo, seus paninhos e foi para uma outra corrente. Então vamos ver para onde eles vão, tá? Os mineiros, que eram, tá, aquele outro pessoal lá, né, da política, do revezamento da política café com leite, que é São Paulo e Minas Gerais, os mineiros, eles esperavam que a candidatura, né, fosse mantida com Antônio Carlos, tá certo? Antônio Carlos, que era de Minas Gerais, ó. Só que os mineiros, eles vão romper com São Paulo, tá? Vai ser... Por que vai ser o estupim? Porque já que eles não queriam Júlio Prestes, tá? Eles não queriam. Eles vão romper com São Paulo. Então, acabou aqui a política café com leite, né? Eles rompem com São Paulo, ó. E aí eles vão formar uma aliança, feito eu estava dizendo, vão procurar um outro partido, né, uma outra ideia, uma outra junção para fazer oposição. Então foi o que eles fizeram. Rompem com São Paulo, deixa de existir a política café com leite, e aí vão criar uma outra política que vai ser chamada de Aliança Liberal. Prestem atenção. A Aliança Liberal, ela vai ser formada por 3 estados, tá? Vai ser Minas Gerais, que era, tá, aquela que fazia política lá no café com leite, e São Paulo, né, mas rompeu. Aí eu tenho Minas Gerais, a Paraíba, que era um estado também muito forte politicamente falando, e o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul, que estava começando agora na política, né? E que tinha uma pessoa, vamos dizer assim, que estava sendo bastante falada, que seria Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele é advogado, morreu. Ele era advogado, tá certo? Político e militar. Então, ele estava começando a ser, vamos dizer assim, bastante cogitado no mundo da política, tá? Então, vê bem.
A candidatura dele, tá certo, foi colocada na mesa, né? Já que os mineiros tinham rompido, né, com São Paulo e aí não aceitavam mais Antônio Carlos como presidente. E aí anunciam quem? Anunciam, tá, Getúlio Vargas como futuro candidato. Tá? E quem seria o vice de Getúlio Vargas? Seria o paraibano, tá? João Pessoa. Presta atenção. João Pessoa é o nome da capital da Paraíba, né? Já vou falar sobre isso. Mas o nome do vice-candidato seria João Pessoa, tá? Então prestem atenção. A Aliança Liberal, tá? Ela vai concentrar, ela vai procurar. A Aliança Liberal vamos focar, tá? A Aliança Liberal, aquela aliança voltada, formada com os 3 estados. Minas Gerais, que quebrou o pacto lá com São Paulo. A Paraíba, tá certo? E o Rio Grande do Sul com Getúlio Vargas, tá? Então, esses 3 estados se uniram e formaram a Aliança Liberal. Só que é o seguinte, eles estavam começando agora, São Paulo já era um estado que já estava bastante à frente na relação da política. Então, eles não são besta, tá? Eles foram atrás de forças, né? De gente com poder, de gente com dinheiro. Então, foi atrás de força, principalmente nos grandes centros urbanos. Procuraram unir força com quem? Com a burguesia industrial, tá? Lembrando que quem fazia frente com a oligarquia era quem? A burguesia industrial, que eram aqueles donos de indústria. A gente sabe que dono de indústria tem muito dinheiro, né? O operariado, que é a classe mais baixa, mas aí eles pensaram, é a classe mais baixa, mas é quem mantém de fato o país, é aquele que de fato trabalha, tá certo? E os líderes tenentistas, que eram aqueles que tinham participado de quê? Que tinham participado, né, do tenentismo, que queriam mudanças no Brasil, tá certo? Mudanças políticas verdadeiras e por aí vai. Ou seja, como a gente já estava no auge, né, da década de 20, né, que a gente estudou isso há um tempinho já passadinho, quase esse instante, isso aí tá fresquinho na cabeça de vocês. Então, foi uma ideia. Eles são revoltosos, eles conseguiram muita gente, eles fizeram a coluna Prestes, andaram, tá certo, muitos quilômetros, vou atrás desse pessoal, porque aí eles têm apoio, tá? Então, dito e feito. Burguesia industrial, operariado, tá certo? E os líderes tenentistas. Então, em 1930, Júlio Prestes, ele ganha as eleições, tá? Ele é considerado, de fato, vencedor, né, das eleições. Só que aí é que tá o problema, porque quando Júlio Prestes ganha, tá? Júlio Prestes era de quem? Lembrando que Júlio Prestes, ele estava sobre, tá? Sob o comando de São Paulo, ele seria colocado, né, depois de Washington Luiz, tá certo? Então, isso era o que algumas pessoas queriam e muitas pessoas não queriam, principalmente quem? Os mineiros. Tá? A Aliança Liberal não concordava que Júlio Prestes assumisse a presidência. Dito é que ele ganha as eleições, só que a Aliança Liberal, ele vai dizer, principalmente a ala mais radical da oposição da Aliança Liberal, vai dizer que essa eleição, ela foi o quê? Fraudulenta, que ela foi roubada, tá certo? Então, o início, tá, do movimento para derrubar o Washington Luiz começa aí, tá bem? Nessa revolta, né, por causa dessa não aceitação dessa política, né, dessa votação que Júlio Prestes ganha e que eles começam a dizer que foi fraudulento. Então é o seguinte, por incrível que pareça, tá, quando Júlio Prestes ganha as eleições, no mesmo ano, em 1930, só que no mês de julho, João Pessoa, que viria, tá certo, como vice-presidente de Getúlio Vargas, é assassinado aqui no Recife. Então, vê só, como ele foi assassinado, né, e ele era um político bastante querido, bastante visado. Então, a Paraíba, que naquela época ainda não tinha uma capital, né, passa a receber o nome de João Pessoa como capital, em homenagem a esse político aqui, tá, que foi assassinado aqui no Recife. Só que é o seguinte, com o assassinato, tá certo, de João Pessoa, que eles começam a dizer
tá? Que foi por causa de Washington Luiz, que foi amando dele. Outros dizem que foi Getúlio Vargas que mandou assassinar para poder ficar somente presidente, para não ter vice-presidente, mas isso aí a gente ainda não sabe não, tá? Aí depois do assassinato de João Pessoa, vão as tropas do Rio Grande do Sul, tá certo? Marchar para o Rio de Janeiro. Para quê? Para iniciar a Revolução de 1930, tá? É o seguinte, vou ter as tropas do Rio Grande do Sul, tá certo? Sob o comando de quem? De Getúlio Vargas, para tomar o poder lá, porque eles achavam que era fraudulento. E o pessoal do Nordeste, tá certo? Os estados do Nordeste, inclusive Pernambuco, tá? Estavam no meio da rebelião. Só que o pessoal do Nordeste estava sendo controlado por quem? Por Juarez Távora, tá? Então, vê bem. O fato é que o pessoal do Rio Grande do Sul, reunido com o pessoal do Nordeste, tá? Vai conseguir depor Washington Luiz no dia 24 de 10 de 1930, tá certo? 24 de outubro de 1930 ele é retirado do poder, tá? Aí vai se compor uma junta militar, tá? Formada por 3 militares, que são Mena Barreto, Tasso Fragoso e Isaías, eu troquei o nome, Isaías de Noronha, tá? Mena Barreto, Tasso Fragoso e Isaías de Noronha são a junta militar que vai apoiar quem? Que vai apoiar Getúlio Vargas, fazendo ele fazer o quê? Subir ao poder, tá? Então, Getúlio assume o poder no dia 3 de novembro de 1930. Aí essa é aquela questão, diz aí se Getúlio Vargas ele não foi esperto. Ele foi atrás de quem, ó? Burguesia industrial que tinha dinheiro para ficar contra quem? A oligarquia cafeeira. Foi atrás do operariado, que era aquele que trabalhava. Por quê? Porque tinha bastante gente. E é por causa dessa questão do operariado que ele vai fazer as chamadas leis trabalhistas, para poder o pobre ter direito de voto, ok? E aí, ó, ter mais voto para quem? Para ele. Vê se o cara não era esperto. Ele tinha visão, velho. Ele tinha visão. E líderes tenentistas, que é justamente o pessoal do exército, tá? Para poder fazer o quê? Apoiar ele aqui, ó, porque ele sabia que ele só podia subir à presidência se ele tivesse um apoio dos militares, que é através da junta militar. Quando se forma a junta militar, que eles apoiam, os militares se reúnem e apoiam quem? Getúlio Vargas no poder. Então ele assume a presidência no dia 3 de 11 de 1930. Crianças, sairei da frente para que vós, vocês, possam ver o quadro e aí tirar print para fazer a cópia. Cheiro para vocês no cangote. Uma musiquinha de relaxar para vocês, crianças. Isso tudo é minha assistente que fica fazendo essas palhaçadas comigo, que ela acha que eu tenho que ir pro YouTube, não. Ela acha que eu tenho que ir pro Cirque du Soleil. Cheiro, crianças!